Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, meu nome é Denise Salomão Goldfein, sou psicanalista, pós-doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Nesse episódio de nosso podcast Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, vamos falar de palavras obscenas, palavrões, palavras tabu. Por que os palavrões produzem reações afetivas intensas entre quem fala e quem escuta? Porque, em algum momento da infância, dizer palavras de conteúdo sexual provoca em quem escuta reações surpreendentes de riso, rubor ou agressividade. Por que é preciso lavar com sabão a boca infantil que fala obscenidades para educá-la ao convívio com adultos? Se você já teve alguma curiosidade sobre o assunto, saiba que não está sozinho. Sandor Ferenczi dedicou um pequeno artigo de 14 páginas sobre o tema, intitulado Palavras Obscenas, Contribuição para a Psicologia do Período de Latência, discutindo as conexões simbólicas entre as palavras, seus sentidos e o desenvolvimento sexual infantil. Ferenczi se interessou pela prática comum de falar palavrões como uma manifestação do desenvolvimento sexual de acordo com as ideias de Sigmund Freud, introduzindo a importância da percepção subjetiva e intersubjetiva sobre a qualidade erótica contida nas palavras obscenas. Para o autor, quem escuta um palavrão é conduzido a imaginar a cena e o órgão sexual que a palavra denota, revelando os conteúdos recalcados, especialmente no período de latência, quando uma criança entre 6 e 10 anos é levada a diminuir o seu interesse sexual por seu progenitor, movida pela própria imaturidade biológica de seu corpo. Como resultado, a criança transfere nessa fase o interesse corporal para atividades expressivas como escutar histórias, falar em público, escrever e desenhar, deixando latente seu desejo sexual. O artigo, escrito em 1910, foi publicado em 1911. A versão em português pode ser lida no volume 1 das obras completas do autor. O tema inusitado é um bom complemento à teoria do humor de Freud, que demonstra o caráter ambíguo das palavras, revelando uma conexão inconsciente entre o que pode ou não ser falado e o que pode ou não ser pensado. Para a psicanálise, as palavras guardam conexões simbólicas entre conteúdos latentes, baseado em experiências sexuais primárias, e conteúdos manifestos modificados pela censura para serem aceitos socialmente. No caso do humor e dos palavrões, são as reações emocionais intensas de riso, vergonha ou raiva que acontecem corriqueiramente a quem fala e a quem escuta, que podem driblar a censura moral e direcionar nossa atenção aos conteúdos sexuais presentes na experiência erótica corporal. As reações surpreendentes provocadas pelas palavras tabus alteram o curso de qualquer conversa séria. No caso das palavras obscenas, surgem conteúdos de caráter evocativo, sexualmente explícito, fazendo-nos entrar em contato com o obsceno, com o que está fora da cena consciente, diretamente ligado às fantasias inconscientes sobre as relações genitais. Ferenczi, que gostava de metáforas, escreveu em um outro artigo: foi a psicanálise que coube a tarefa de exumar os problemas da sexualidade que mofavam há muitos séculos no armário de venenos da ciência. A grande novidade que veio de Freud era perceber que os problemas sexuais que permaneciam escondidos nos armários, não só da ciência, mas também dos lares,
era o que poderia favorecer ou prejudicar o desenvolvimento emocional de uma criança, impedindo-a de viver plenamente relações adultas. Assim, na clínica com os analisandos, no princípio da pesquisa psicanalítica, era comum que pacientes buscassem seus médicos psicanalistas para lidar com os venenos da impotência, da ejaculação precoce, da frigidez, dos sintomas histéricos que convertiam inibições do desejo sexual em ansiedades que tomavam forma no corpo, manifestando-se em sintomas variados como paralisias, cãibras, mutismo, cegueira, levando o analisando a descobrir em análise os desejos infantis primitivos que oscilam entre o desejo sexual irrestrito, quando uma criança ama possessivamente o adulto que a cuida sem querer dividi-lo com mais ninguém, ao mesmo tempo que também deseja se tornar um adulto como aquele que ama, com plenos poderes sobre sua própria sexualidade, convivendo entre iguais. Ferenczi chama a ambiguidade desses desejos de complexo nuclear e esclarece: na esteira de Freud, designo por complexo nuclear o complexo de Édipo. Se não foi aceito por todos, a teoria do complexo de Édipo, criada por Freud, recolocou efetivamente a sexualidade em plena luz do dia, como parte central do desenvolvimento sexual humano. Parece complexo? Voltemos então às palavras obscenas como forma de desvendar alguns mistérios do desenvolvimento sexual. Ferenczi inicia seu artigo com um problema técnico. Como falar na análise com os analisandos sobre suas experiências eróticas? Devemos usar termos científicos e alusões indiretas para nos referir aos órgãos e às funções sexuais biológicas, ou usamos os termos que o autor chama de populares obscenos, induzindo os pacientes a empregar eles mesmos palavrões sem disfarce, como lhes convier, desafiando as regras da boa educação? Nosso autor nos informa que a recomendação de Freud é clara: deve-se usar termos técnicos e científicos para evitar que o paciente, por pudor ou vergonha, resista a falar do assunto. Assim, a sexualidade pode ser discutida cuidadosamente. No entanto, Ferenczi discorda da regra e sugere que, em alguns casos, vividos em sua prática clínica, falar dessa forma superficial e cuidadosa tornaria o paciente incapaz de associar livremente, inibido e menos produtivo em sua análise. Ele notou que, com certos pacientes, usar e falar expressões proibidas, nomeando as partes do corpo, os atos eróticos, com o mesmo léxico usado na infância, oferecia ao paciente a autorização necessária para falar de suas próprias experiências com suas próprias palavras. Para ilustrar sua teoria, nosso autor húngaro cita o caso de uma jovem analisanda de 23 anos. Ele conta que, no plano consciente, a paciente se esforçava com sinceridade, acolhendo as explicações do analista referentes à sexualidade, formuladas em termos científicos, enquanto afirmava com veemência nunca ter observado ou sequer ouvido nada a respeito das coisas sexuais. Por exemplo, ela explicava a reprodução pela teoria do beijo. A paciente mostrava-se colaborativa, inclusive chegando a comprar um livro de embriologia para aprender de forma intelectual sobre os processos sexuais discutidos em análise. Mas um dia mencionou casualmente que desde a infância tinha o hábito de fechar os olhos sempre que usava a privada e não conseguia fornecer nenhuma razão para essa prática. Ferenczi expressa sua hipótese sobre esse comportamento repetitivo, perguntando à moça se essa não seria a forma com que ela evitaria olhar as pichações obscenas que tão frequentemente são vistas, especialmente em banheiros públicos. Para Ferenczi, o recalque à sexualidade mostrava-se, nesse caso, ligado à própria formulação das palavras obscenas, como representações sexuais. Ao ter acesso às palavras tabus que a paciente se esforçava para não ler, foi possível entender o mecanismo usado para afastar de sua mente os nomes, afastando também
os conteúdos sexuais que ela pensava não saber. Dessa forma, suas experiências sexuais infantis puderam enfim ser recuperadas e elaboradas em análise. Nesse caso, foi possível retomar o episódio em que, bem pequena, na idade da puberdade, a paciente se lembrou de ter sido repreendida asperamente por um padre quando, ingenuamente, proferiu na presença dele o termo obsceno para vagina. Ferenczi nos fala que os palavrões são, em geral, proferidos pelas crianças justamente quando intercala-se um período entre o abandono dos modos infantis de satisfação sexual, tocando e investigando seus próprios corpos, e se inicia a fase de latência, caracterizada pela dormência de condutas sexuais que são transferidas para as atividades expressivas, como falar, ouvir e escrever, e que representam então as experiências corporais observadas. Em um outro exemplo clínico, Ferenczi relata ter atendido um paciente homossexual que hesitou por um bom tempo ao usar o termo vulgar para flatulência, substituindo por outras palavras que circundavam a palavra tabu, recorrendo até mesmo à tradução da palavra para um idioma estrangeiro. Quando Ferenczi apontou a dificuldade inesperada do paciente de enunciar o termo, dado que esse paciente falava espontaneamente qualquer outro termo obsceno durante as sessões, o paciente pôde superar sua resistência e progredir na análise, associando os conteúdos sobre a vivência do erotismo anal no seu desenvolvimento sexual. O analisando recobrou memórias de seu pai, que tratava com liberalidade os impulsos sexuais do filho, que tinha extrema curiosidade pelas fezes e pelo corpo do pai. Assim, o estreito vínculo obsceno-erótico tratava a mera possibilidade da menção da palavra como ponte para que o analisando relembrasse o cheiro das fezes e o corpo do pai, revelando a conexão simbólica entre a experiência sensória e a força repressiva que marcou o forte recalque em torno da palavra tabu, relacionado ao complexo parental do rapaz. A hipótese que Ferenczi demonstra é que, em geral, o enunciado de uma palavra obscena no decorrer de uma sessão produz no paciente o mesmo desconcerto antes vivido quando os pais usam um termo grosseiro de ordem sexual na frente da criança. Para Ferenczi, esses episódios abalavam seriamente o respeito da criança por seus pais, fazendo emergir sinais de desejos sexuais que faz a criança imaginar a sexualidade dos pais e seus próprios desejos que lhe eram censurados pelo mundo dos adultos. Essa experiência, de ordem regressiva, faz com que os pacientes retomassem a fase infantil da latência, justamente quando a criança percebe a sua imaturidade sexual genital frente à sexualidade dos adultos, voltando sua curiosidade para a sublimação, pelo interesse ao conteúdo das palavras, pelo estudo e pela pesquisa simbólica do mundo à sua volta. É nessa fase que a censura de um adulto ao uso das palavras obscenas surpreende a criança em sua experimentação simbólica, tornando o recalque aos impulsos sexuais mais intenso, favorecendo o convívio moral das crianças no mundo adulto. Assim, Ferenczi descobre que o problema técnico sobre o uso das palavras obscenas é mais abrangente, revelando também um interesse geral por problemas psicológicos que passam a ser pesquisados por analisando e analista. A linguagem é, portanto, para Ferenczi, um substrato das experiências sensórias anteriores, vividas corporalmente pela criança e marcadas por uma sexualidade sempre presente, que pode ser revelada pelo caminho regressivo das palavras obscenas, que ele mesmo diz ter experimentado junto com seus pacientes. Ferenczi nos diz: foi justamente a inibição relativamente importante que eu sentia no começo para pronunciar essas palavras e que, às vezes, ainda devo combater, que me levou a estudar esse problema com atenção, através de um exame aprofundado dos meus pacientes e de mim mesmo. Ferenczi reconhece que no processo de análise, as dificuldades nas escolhas das palavras usadas na sessão
aponta para uma vivência a dois, de caráter intersubjetivo. Sem esse intercâmbio, sem que o analista se pergunte pelas suas próprias escolhas verbais, ficaria mais difícil facilitar o acesso às questões dos analisandos, especialmente quando a análise parece estagnada. Essa contribuição é importante porque amplia o entendimento estabelecido por Freud sobre a importância de recobrar em análise a força do léxico da língua primitiva materna. As palavras usadas para descrever as partes sexuais e o ato sexual usualmente se tornam palavrões, palavras tabus carregadas de desejos sexuais inconscientes que simbolizam o tabu do incesto, interdito central e organizador das relações sociais. Mas Ferenczi vai mais adiante nesse artigo, sugerindo que o analista observe o efeito dessas palavras no paciente e também em si próprio. Para ele, as palavras obscenas teriam o poder peculiar de impelir quem escuta a imaginar o que o objeto denota, um órgão sexual ou sua função, com uma atualidade substancial. Essa qualidade sensível de experimentar afetos e imagens para Ferenczi poderia ser estendida a todas as palavras de forma mais abrangente, comunicando um estímulo sexual de uma pessoa a outra, do adulto à criança e da criança ao adulto. Quem escuta pode transformar novamente a palavra em imagens e memórias que comunicam de forma inconsciente o complexo de Édipo através da herança filogenética do tabu do incesto. Podemos agora voltar a pensar no caso corriqueiro de nossa cultura. Uma criança fala um palavrão. Um adulto escuta e ameaça lavar a boca da criança com sabão. Sabemos que é impossível limpar as palavras, mas é possível entender, a partir da leitura desse texto, que o adulto que escuta é provocado a imaginar por si próprio o objeto que a palavra dita denota, fazendo retornar os desejos sexuais infantis que irrompem violentamente na consciência. Assim, de maneira alucinatória, o adulto quer lavar-se dos estímulos sexuais e corporais que sua alucinação provocou. Lavar a boca da criança é, portanto, lavar o órgão corporal que emitiu sentimentos impuros e, dessa forma, a equação regressiva mostra sua força simbólica. A violência dos impulsos sexuais provocado pelo levantamento do recalque é representada pela ameaça corporal punitiva de lavar com sabão a boca da criança. Ferenczi aponta em seu texto outros momentos em que esse recalque é levantado pela palavra tabu. Quando, por exemplo, um homem dispara um gracejo sexual para uma mulher desconhecida na rua, ou quando um adulto profere um palavrão de forma espontânea como expressão explosiva diante de uma frustração. Outras ideias bem populares até hoje são discutidas no texto, como o complexo do pênis pequeno, o vaginismo, homens que são atraídos especialmente por seios grandes. São expressões de fissuras no recalque na fase de latência, que fazem emergir a fantasia sexual de uma criança que penetra ou é penetrada pelo corpo do adulto, especialmente recalcados na fase de latência até que a maturidade genital possa ser atingida. Esperamos, com esses comentários, ter estimulado o interesse ainda tão atual para a leitura deste texto e para o pensamento psicanalítico, que com arte, com graça e uma certa dose de picardia nos faz pensar sobre o simbolismo presente em nossas relações cotidianas. Muito obrigado e fiquem conosco para escutar Ferenczi com nossos colegas nos próximos episódios desse podcast. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!